Paz do Senhor, meus amados. Meu nome é pastor Jurandir Vieira Júnior e a nossa lição de hoje é a lição número 6, que tem como tema Honra teu pai e a tua mãe. Queridos, nós queremos destacar algumas coisas que nós achamos interessantes nessa lição. O texto da lição começa os deveres dos pais, ou seja, dos filhos em relação aos pais. E eu gostaria de destacar, primeiro, quando diz que, lá em Efésios, capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, que o dever dos filhos é obedecer e honrar aos seus pais. Então seria interessante nós conhecermos o sentido da palavra obedecer. E nós sabemos que obedecer é fazer a vontade de outro ou executar a ordem de outro. Enquanto que honrar é ter consideração, é ter estima, é ter respeito. Com isso, Deus se agrada quando esse obedecer vem acompanhado de honra. Porque certamente desagrada o coração de Deus quando um filho obedece, mas sai para obedecer resmungando, reclamando, murmurando. Certamente não está honrando seus pais, não está levando em consideração, não está respeitando o desejo, a ordem dos seus pais. Então é importante nós, professores, deixar bem claro que o obedecer tem que estar sempre acompanhado pela honra, pelo respeito. Obedecer agrada o coração de Deus. Agora, qual é a consequência quando um filho obedece, quando o filho honra os seus pais? Nós vemos primeiro que uma das consequências que nós encontramos em Efésios 3 é o sucesso. Diz o texto, para que te vá bem. Ou seja, o filho obediente, ele se torna bem-sucedido. O obedecer ajuda esse filho a evitar erros, a evitar dificuldades. Quantas vezes o pai fala, filho, não saia mais tarde, não chegue tarde, e outros conselhos que o pai dá, ou mesmo ordem para o filho não sair, e quantas vezes o filho desobedece, e quantas consequências trágicas nós temos ouvido, temos sido testemunha de outros. Então, meu amado, quando você honra seu pai, obedece seu pai, certamente traz consequências. E a consequência, uma delas é o sucesso. Você vai ter sucesso porque vai evitar a ter erros no dia a dia da sua vida. E uma outra promessa é vida mais longa. E sejas de longa vida. Está aí no versículo 3. Ou seja, o obedecer, o honrar o pai, o protegerá de muitos males. Aí surge então uma pergunta. E a lição nos trata a respeito disso. Como eu posso obedecer e honrar os meus pais? Nós vamos ver, de acordo com cada tópico aqui, e eu quero então mencionar cada um deles, primeiro, não desamparar os pais. Quantos filhos que o pai chega numa certa idade, já não honram, já não obedecem, deixam a míngua, não ajuda financeiramente, não ajuda com carinho, com amor, com a presença. Então, obedecer com honra é você não desamparar os seus pais. Obedecer com honra é aceitar o conselho dos seus pais. Porque, apesar de você ter alcançado uma idade maior, não significa que você não precisa dos conselhos dos seus pais. Porque ele é experiente, ele é vivido e sabe o que dizer a você. Uma outra coisa importante também, como obedecer e honrar, é aceitar o conselho dos pais. Aceitar a correção dos pais. Aceitar o ensino dos pais. Porque certamente todos eles têm a intenção de abençoar a sua vida. E também, então, meus queridos, como posso obedecer e honrar os meus pais? Como nós estávamos dizendo, nós podemos também honrar e obedecer aos nossos pais de maneira que agrade o coração de Deus, é não amaldiçoá-los, é não zombar deles. Há filhos que zombam dos seus pais, compartilham com um colega dizendo, meus pais são isso, são aquilo outro, e começa a comparar o pai do colega, e nisso aí começa a zombar e a amaldiçoar os seus pais. Isso é uma forma errada de agir, isso não glorifica o nome de Deus e certamente também não alegra o coração do Pai. E também a palavra nos ensina uma forma de honrar e obedecer os pais é não envergonhá-los, ou seja, viver uma vida que glorifique o nome de Deus e alegre o coração dos nossos pais. Certamente é esse o desejo de Deus. Como nós, como cristãos, temos o dever e a obrigação de alegrar o coração do Pai Celestial, nós também como filhos devemos ter essa obrigação também de alegrar o coração do nosso pai, da nossa mãe. Como?
da forma como já mencionei. E por último aqui, não envergonhar os nossos pais. Agora, existe uma coisa, querido, que não está de maneira clara na revista, mas certamente de maneira indireta trata dessa questão, é que nós, filhos, precisamos perceber uma coisa. Certa vez, pastoreando uma igreja no interior do Tocantins, eu era capelão da escola e pastor da igreja, uma jovem me procurou e disse: pastor, eu estou muito triste com relação aos meus pais. Eu perguntei, mas qual é o problema? Então a adolescente respondeu dizendo o seguinte: eu queria conversar com meu pai, aguardei o meu pai chegar do trabalho, só que quando ele chegou de cabeça baixa, não deu moral, entrou para o quarto, e eu tentando conversar, tentando chamá-lo para uma conversa, e não tive condições. Então eu estou muito chateado porque meu pai não teve um tempo para mim naquele dia, naquela hora. E eu então falei o seguinte: faz o seguinte, procure o seu pai e pergunte a ele: pai, aconteceu alguma coisa? O senhor está tendo algum problema, alguma dificuldade? E aquela jovem então procurou o seu pai. 2 dias depois ela me procurou dizendo: pastor, obrigado, porque procurei o meu pai, perguntei a ele o que tinha acontecido naquele dia, e ele então disse a ela que a empresa na qual ele era dono estava com um problema muito sério financeiro e que poderia vir à falência, e aquilo estava incomodando o seu coração, o deixou muito angustiado, por isso que ele não teve condições de conversar com ela naquele dia. Então ela fez o quê? Pediu perdão para o seu pai e orou por ele. Com isso quer dizer o seguinte: filhos, nós precisamos lembrar de certas coisas com relação aos nossos pais. Primeira verdade é que os pais também têm problemas. Os nossos pais têm problema. Não é só eles que têm a obrigação de nos entender, de nos compreender, mas nós também temos o dever e a obrigação de compreender, amá-los e abençoá-los. Então, quando você perceber que seu pai chegou diferente, perceber que há alguma coisa diferente, chame o seu pai para conversar, chame o seu pai para orar, ore por ele, abençoa-o também, porque os nossos pais também têm problemas. Uma outra verdade é que os pais podem errar. Certa feita, um adolescente também me procurou dizendo que o pai tinha feito uma coisa que não era justo, porque não era ele o problema, não foi ele responsável pelo problema, e o pai acabou acusando e o disciplinando por causa daquele problema. Eu disse a ele: querido, entenda uma coisa, que os nossos pais também podem errar, estão sujeitos ao erro. Então o que você deve fazer é procurar o seu pai, é conversar com ele, e certamente o seu pai vai reconhecer o erro, vai pedir perdão, e naquele momento vai haver então reconciliação, vai haver cura, vai haver a bênção de Deus sobre o lar e sobre a relação de pai e filho. Então, querido, lembre, seus pais também têm problema. Lembrem que os seus pais também podem errar. Eles não são perfeitos. Por isso estão sujeitos a errar. E terceiro, é que os pais também têm uma grande responsabilidade. O pai tem a responsabilidade de cuidar da família, de suprir a necessidade do dia a dia da família, dificuldades financeiras e outras dificuldades do dia a dia. Então, grande é a responsabilidade dos pais. E eu vejo hoje filhos pedindo ao pai para comprar uma calça da moda, super caro, e quando o pai diz que não podem comprar, aí começam a brigar, a murmurar, a reclamar, a zombar, a fazer a comparação com o vizinho, com o pai da colega, do colega. Então, meus amados irmãos, eu gostaria que nós, ao ministrar esta lição, ou mesmo quando nós estivermos lendo e aprendendo com ela, possamos também lembrar dessas verdades. Que os pais, eles têm uma grande responsabilidade, que os pais podem errar e que também os pais têm problemas. Com isso eu creio, meus queridos irmãos, que agindo desta forma, nós podemos abençoar os nossos pais, nós podemos honrar os nossos pais, nós podemos realmente fazer do nosso lar um pedacinho do céu. Quando surgir então a dificuldade, quando surgir então o problema, que nós possamos, diante da palavra de Deus, aplicar essa palavra às nossas vidas, para que o nosso lar seja transformado, para que o nosso lar seja abençoado. Então lembre, meu querido, obedeça, mas obedeça com honra, porque obedecer com honra, eu vou glorificar o nome do meu Deus. E nós já mencionamos aqui qual é a forma, como eu devo obedecer e honrar os meus pais. Em Provérbios nós encontramos vários conselhos que nós, professores, poderemos estar mencionando, pedindo aos alunos para ler esses versículos para que fiquem gravados na mente e no coração. E também
não esquecer, meus queridos irmãos, de mencionar essas verdades aos nossos alunos, aqueles que estão ali aprendendo conosco, e até nós mesmos aprender com essas verdades. E eu quero terminar então dizendo que os pais têm problemas. Segundo, os pais estão sujeitos a errar. E terceiro, meus queridos, os pais têm uma grande responsabilidade. E juntando tudo isso, nós vamos perceber então que ser pai não é uma tarefa fácil, mas de grande responsabilidade e também de grande privilégio. E nós, filhos, porque todos nós somos filhos, devemos honrar e obedecê-los. Eu desejo ardentemente que essa lição possa mexer com o coração do seu lar, da sua família, no coração dos nossos alunos, para que realmente os nossos lares sejam os lares transformados, para que uma igreja seja uma igreja também transformada e abençoada. Eu tenho dito que o que nós seremos no nosso lar, nós seremos da nossa igreja. Se o nosso lar, se a nossa família é uma família que ama o Senhor, é uma família avivada no Senhor, é uma família que obedece à palavra do Senhor, é uma família que honra os seus pais, obedece aos seus pais, nós teremos uma igreja também avivada, renovada, uma igreja obediente, submissa à palavra do Senhor e, consequentemente, uma igreja alegre, porque o nosso lar será um lar alegre, apesar da dificuldade, apesar das lutas. Então, meu querido, Deus abençoe você, professor. Deus abençoe você que está ouvindo esta mensagem e que possamos aplicar às nossas vidas. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.